que chegou é muito bom. Tenho muito medo de vacina. O Estado aqui está. O Estado a que isto chegou. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Estado a que isto chegou. Hoje estamos aqui com a doutora Paula Allen, que é a coordenadora da Associação Plano I, uma associação que tem como objetivo combater a violência de género, a violência doméstica e entre outros problemas nesta ordem. E a primeira pergunta que eu lhe faria é se quer acrescentar alguma coisa. Dizer só que eu não sou coordenadora, é apenas uma questão, é um título, não tem assim tanta importância, mas eu sou uma das fundadoras da Associação Plano I e vice-presidente. Sou sim coordenadora aqui do Centro GIS, diretora técnica da Casa Arco-Íris, coordenadora de alguns outros projetos, é só isso, de resto está tudo muito bem. Pronto, então a primeira pergunta que eu gostava de fazer tem a ver com uma lista que foi divulgada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, de especialistas, na qual está incluída. Sim. E que tem como objetivo a luta pela igualdade entre homens e mulheres, contra a violência doméstica, o tráfico de seres humanos, etc. Pode-nos falar sobre a importância que tem para si fazer parte desta lista e quais as suas ambições futuras de forma a promover a igualdade de género e a liberdade sexual? Eu acho que a questão da lista, antes de mais, é um excelente instrumento para quem possa, ela está pública, e por isso para quem possa efetivamente necessitar de procurar um especialista ou uma especialista nestas matérias, que são matérias de interesse público, acho que ela, enquanto instrumento, é muito valiosa. Para mim é um privilégio fazer parte e, no fundo, é um reconhecimento do trabalho que tenho vindo a fazer antes da Plano I e durante a Plano I. Os temas que ali são referidos na lista, se pensarmos neles, são temas relacionados com as questões da igualdade de género, violência doméstica, violência contra as mulheres, mutilação genital feminina, casamentos forçados e precoces, e questões de orientação sexual, identidade de género e características sexuais à nascença. Todos estes temas são temas que compõem o plano de ação Portugal Mais Igual, que construído pela atual Secretária de Estado e que está publicado e que está em vigor até 2030 e que tem subplanos de ação. Ele é uma estratégia, há pouco chamei de plano de ação, ele é uma estratégia nacional para a igualdade e não violência, e depois temos todos os planos de ação, combate à mutilação genital feminina, às questões de combate à discriminação em função da orientação sexual e por aí fora. E por isso estes temas não apareceram sem querer, apareceram numa lógica efetiva de um verdadeiro combate integrado de todas as estruturas e do governo em conseguirem ter um bolo bem feito no combate a estas grandes problemáticas. Ou seja, existe uma lista de estruturas onde constam centros GIS e agora existe também uma lista de especialistas, de pessoas que estão habilitadas a trabalhar nesta matéria. É um privilégio, é óbvio, mas acho que será um instrumento fantástico. Ok. Ainda acerca da lista e quanto à questão da igualdade de género, um dos assuntos que está referido na lista da CIS, como sendo uma das áreas que esse tema abrange, é a questão da discriminação interseccional. E eu queria perguntar o que é interseccionalidade e porque é que é importante falar disso em contexto de violência, de exclusão social, etc. É mesmo, eu acho que, infelizmente, as palavras do ano de 2019 foram violência doméstica, não é? Sim, pois. Mas poderiam bem ter sido pela positiva, se pensássemos em palavras positivas, a interseccionalidade. Vou-vos dar exemplos práticos que nos ajudam logo de imediato a perceber o que é isto da interseccionalidade. É bastante diferente nós trabalharmos com uma mulher vítima de violência doméstica, vamos imaginar que se ela for hetero ou se ela for lésbica. O estigma que a sociedade tem sobre uma mulher lésbica vai levar a que esta mulher
tenha, e estamos a falar de interseccionalidade Sim. de fatores. A orientação sexual faz com que duas vítimas aparentemente idênticas, que são duas mulheres, até na mesma idade, vamos imaginar, e da mesma cidade, e com os mesmos recursos, o facto de uma ser hetero e outra ser lésbica vai conduzir a que o acesso à informação, aos cuidados, a todas a todo um conjunto de ações efetivamente de apoio àquela mulher sejam distintos. Pensarmos que temos apenas 3 estruturas de apoio LGBTI em Portugal. Temos centenas de estruturas formatadas para uma sociedade heteronormativa no resto do país. Temos apenas uma casa-abrigo para pessoas LGBTI. Temos não sei quantas estruturas, ou seja, só isso faz com que esta intersecção da questão da orientação sexual conduza a que aquela mulher, apesar de serem 2 mulheres vítimas de violência doméstica, tenham à partida supostos direitos diferentes, que só deveriam ser supostos mesmo. Vamos imaginar no masculino um homem hetero e um homem gay. Quando se dirigem a uma esquadra de polícia, frequentemente temos ouvido, eu acho que a polícia tem vindo a evoluir bastante e tem feito um trabalho fantástico, mas continua a ser frequente ouvirmos: então, e ele bateu-lhe, quem era o homem da relação, afinal? Era você ou era ele, não é? Então ele bateu-lhe e você não bate de volta. Ou quantas vezes temos relatos de que 2 homens que se agrediram e nós pensamos que não são 2 homens que se agrediram, isto é um casal, isto é violência doméstica, que é um crime público com uma pena bastante maior do que simplesmente 2 pessoas que se agrediram. Então, voltamos à questão da interseccionalidade. 2 homens vítimas de violência doméstica têm garantidamente o acesso facilitado a uma vida mais justa e igual, ou melhor, não têm exatamente pela questão da orientação sexual. Poderíamos falar na raça. Vou-vos dar um exemplo muito... Porque a interseccionalidade pode-nos falar de idade. Imaginem o que é ser vítima de violência doméstica aos 20 ou aos 80. Quem é que vai ficar a cuidar daquela idosa que de repente é vítima de violência doméstica, não é? Que aos 20 ainda vai procurar emprego, é muito diferente. Podemos falar na idade, a etnia. Se tivermos uma mulher cigana ou uma mulher não cigana, também se torna bastante diferente na sua intervenção. Se pensarmos, vocês viram o caso daquele rapaz que morreu, o Giovanni. O que é que aconteceu com a comunicação social em relação a aquele caso? Nada. Informação zero. A própria polícia chegou tarde demais, aquilo não avançou para a investigação, porque foram 3 semanas em que ninguém soube nada. Na mesma altura, morre outro rapaz em Lisboa. O que é que acontece? Há toda uma comunicação social, há toda uma investigação criminal. O que é que faz de diferente? São 2 rapazes mortos. Um é de raça negra e o outro não é. Um é cidadão nacional e o outro não é. Isto é o poder da interseccionalidade. É nós percebermos que uma mesma situação pode ter tratamentos diferentes conforme todas as intersecções que aqui estão colocadas. E não podemos, nós, enquanto técnicos e técnicas, trabalhar as pessoas todas da mesma maneira só porque é mulher e vou trabalhar assim. Não. Se for mulher cigana, lésbica, trans, eu tenho que trabalhar com esta mulher de forma diferente, porque esta mulher tem, à luz da interseccionalidade, vários fatores que a tornam mais vulnerável ao risco. Entendem? Não sei se fui confusa. Sim. Não. Mas pegando nesse exemplo da violência doméstica, acha que ainda é um tabu a violência doméstica entre casais do mesmo sexo? Eu não diria que é um tabu. Acho que felizmente cada vez mais é abordado. O que eu acho é que ainda cai nas cifras negras, ou seja, eu acho que ainda existe muito crime de violência doméstica entre pessoas do mesmo sexo que não é classificado à luz do relatório de segurança interno anual como sendo violência doméstica. Ou seja, eu tenho uma relação com aquela menina, nós estamos na rua a agredir-nos, as pessoas vêm e a polícia registra internamente 2 mulheres a heteroagredir-se. Né? Estavam numa situação, é crime contra ofensas corporais, ou estavam a insultar-se, é crime de perjúrio ou outra coisa qualquer. Se eu estiver na rua com ele e nos agredirmos, muito mais facilmente se compreenderá que será uma situação de violência doméstica, porque toda a gente acha que a sociedade é toda hetero.
Então, quando olhamos aos números nacionais do RASI, que é o Relatório Anual de Segurança Interna, nós vemos uma percentagem enorme de pessoas vítimas de violência doméstica hetero e uma percentagem muito pequenina de pessoas não hetero. Né? E pensamos, será que isto é bem assim? Não, sabemos que não é bem assim. Sabemos que logo à partida na polícia é classificado de forma diferente. Porque não consideram naturalmente que seja violência doméstica. Acresce ainda uma outra situação de interseccionalidade e de vulnerabilidade. Eu tenho uma namorada e ela agride-me, a minha família desconhece que eu sou lésbica, eu não vou apresentar a denúncia. Porque eu não vou assumir e ter que ir para tribunal e ter a minha vida ali exposta para que depois o meu pai e a minha mãe percebam que eu sou lésbica quando eles não sabem que eu sou. Enquanto que se eu sou hetero, é perfeitamente comum. E vou e toda a família me vai dar apoio. Não é? Se eu for lésbica ainda vou ter que levar na cabeça por ser lésbica e andar a esconder e coisa e tal. Ou seja, os números, se ainda é um tabu, eu acho que já não. Se os números refletem a verdadeira realidade, não refletem a verdadeira realidade do que é a violência doméstica entre casais do mesmo sexo. E mesmo em contexto de saúde, por exemplo, eu já tive duas pessoas do mesmo sexo que vão a uma consulta, por exemplo, com médico de família, ou assim, geralmente não são considerados um casal por si. Claro que não. Ou então, duas lésbicas que têm um médico ou uma médica de família na consulta acham que têm duas amigas e estão-lhes a perguntar se elas querem tomar pílula. Não é? Elas podem tomar a pílula para regular a menstruação, para tirar o acne, para tudo. Mas elas não irão necessitar de um contraceptivo hormonal para prevenir uma gravidez, certo? Isso também é mais um impedimento também para fazer queixa da situação, tudo, que tem uma pessoa ali tudo, claro. como se estivesse a vigiá-la. Pronto, ainda dentro do contexto da violência doméstica há um assunto que é bastante debatido que gira em volta de expressões como feminicídio, violência de género e assim, e há pessoas que discordam desses temas porque dizem que pronto, também há homens e crianças que são vítimas de violência doméstica, e eu queria perguntar se acha que isto é desse ponto de vista ou de outro ponto de vista, se acha que isto é mesmo um problema de desigualdade de género, tendo em conta os exemplos que estas pessoas geralmente usam. Acho que temos que dividir aí as coisas. Em relação à questão da terminologia e de se considerar realmente situações de feminicídio, porque nós percebemos que quando as mulheres são mortas exatamente por questões de poder e de machismo, em que nós estamos a falar de algo que aquelas pessoas que as mataram porque elas eram mulheres e porque achavam que tinham que as controlar de alguma maneira, ou porque eram suas, porque não se podiam divorciar, ou porque não podiam ter um amante, ou porque não podiam, não é? Então, é claro. Agora, já não me lembro da última parte da pergunta. Se acha mesmo que tem a ver com desigualdade de género, a violência? Claro. Dando-vos outro exemplo muito prático. Se eu estou doente, não é? Se eu estiver com uma pneumonia, não me vai adiantar muito tomar um chazinho com mel, tomar um Benuron para não ter febre. O que é que vai acontecer? Eu não vou ter febre. Mas eu vou ficar com uma pneumonia e os meus pulmões a um determinado momento vão colapsar e eu vou ter um problema grave e vou morrer, correto? Porquê? Porque eu não tratei a raiz do problema. Eu andei a tratar coisinhas que andavam à volta, a febrezinha e não sei o quê. O mesmo acontece, se tivermos que trabalhar a violência doméstica, temos que trabalhá-la ao nível da igualdade de género, porque nós já percebemos, quer por investigações diversas, nacionais e internacionais, quer por projetos e intervenções específicas, que o que está na base da violência doméstica é uma questão de desigualdade de género muito clara. Eu tenho um dado muito engraçado para vocês, que vos poderá ajudar a compreender isto. Eu não sei se vocês têm noção de que em Portugal há muito mais, mas estamos a falar de um valor bastante diferente, há muito mais registados homens trans do que mulheres trans. Portugal é um país que tem mais registros de homens trans do que de mulheres trans. Contudo, se pensarmos no acolhimento de emergência na casa que eu dirijo, não é? Na Casa Arco-Íris, que é da Associação Plano I,
Eu não sei dizer se os números ao certo, que nós estamos a contabilizá-los agora para o ano sobre o ano de 2019. Mas estaremos a falar de 10 para 1, ou seja, 10 mulheres trans para um homem trans. Então vocês dizem, então vamos lá fazer contas. Lembrem-se das matemáticas. Se em Portugal eu tenho muito mais homens trans numa casa LGBTI em que eu tanto podia ter homens como ter mulheres, eu tenho um exagero de mulheres trans e um homem só, até aí se vê que a violência doméstica é uma questão de género. Porque até as mulheres trans, efetivamente, são muito mais vítimas de violência doméstica do que os homens trans. Não há dúvida sobre isso. Porque Portugal tem um sem número de estruturas de apoio à vítima e de casas de acolhimento para mulheres. Tem apenas uma para homens. Por que razão? Seremos tolinhos e tolinhas, andamos a viajar na maionese, nada disso, não é? Nós sabemos, efetivamente, que os números nos indicam que, sim, também há homens agredidos. Ou agredidos psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, o que quer que seja. Sim, também há homens que sofrem de violência doméstica. Alguns em relações homossexuais, outros em relações hetero. Contudo, os números são avassaladores quando passamos para a questão da mulher. Então, respondendo a essa pergunta é muito claro. Se queremos, e nós tentamos, não é se queremos pensando ideologicamente, se é para combater a violência doméstica, vamos ter que tomar um antibiótico. Não vai lá com o Benuron, certo? E o antibiótico vai ser trabalhar as questões de igualdade de género desde sempre. Desde o pai que tem que dar um banho a um bebê quando ele nasceu. Aquele bebê tem que perceber que tem modelos parentais em que pai e mãe partilham as tarefas, em que a mulher não é obrigada a cumprir e não é poder do homem que ela tenha que o fazer, em que aquela criança na escola não tenha brinquedos de menino ou de menina, tenha brinquedos para brincar e que os ditos brinquedos de menino não sejam todos agressivos e violentos. E que não tenhamos pais e mães à porta de escola a dizer à menina que está a chorar: se a outra te bater vai fazer queixar a professora, e ao menino, se te bater dás de volta, não é? Tu és muito macho. Em que depois aquele que foi educado a dar de volta é aquele que no trânsito vai parar o carro e vai partir o vidro a outra pessoa e vai, porque não sabe reagir de outra forma, foi educado assim, a reagir numa lógica de poder, e de um poder muito explícito em relação à mulher. Temos que trabalhar nisso. Eu tive a oportunidade de ler um artigo no Diário de Notícias que a Paula falou lá que se chamava Violência Doméstica, em que deu 2 exemplos de uma rapariga trans que pronto, a família nunca aceitou que ela se vestisse com roupas de mulher ou que tivesse determinados comportamentos que sim. E que pronto, aos 20 anos já era maior de idade, foi expulsa de casa e penso até que foi acolhida na casa Arco-Íris. E depois deu outro exemplo de um homem trans que penso que também estava num contexto de acolhimento com outro homem cis, mas que foi agredido precisamente por ser transexual. Ou seja, acho que quando há uma repulsa em relação a essas pessoas por ser, por exemplo, uma mulher trans, se calhar já não, a violência torna-se mais física por ser mulher e porque antes era homem, e com um rapaz trans se calhar a violência já é mais, pronto, a exclusão social ou a violência verbal, porque... Tudo. Não, mas a sério, há tudo. Se calhar esses 2 casos eram assim, mas há outros em que há um bocadinho de tudo. O que eu tenho sentido é que há muito maior aceitação das famílias quando se trata de uma situação de um rapaz trans, aceitar o filho, lidar com a situação, do que quando se trata de uma rapariga trans. Tivemos mesmo algumas situações de desabafo, então estava tão bem como homem, agora vai ser mulher, como que agora vai ser o elo mais fraco da sociedade, não é? Então teve a sorte de nascer homem, não é? Como se as pessoas fossem ser, as pessoas são, não é? Mas as famílias não entendem dessa forma, e por isso eu não consigo classificar a violência desta maneira. E os nossos dados, estes se calhar foram 2 casos em particular, mas os nossos dados indicam que a violência, mesmo contra as mulheres trans, continua a ser muito física, mesmo sabendo que se calhar do ponto de vista físico elas teriam força para reverter a situação, mas continua a ser muito física sobre aquelas mulheres, física, sexual.
E em relação aos homens trans, se calhar é mais emocional, mas porque estamos a falar de homens hetero que têm uma parceira mulher, não é? Mas não consigo classificar assim tão direitinho ao ponto de dizer X% ou X%. Não tenho. Ok. Quanto ao Centro GIS, na sua opinião, o crescente número de utentes que o GIS tem acolhido é um indicador positivo ou negativo? Vamos falar do GIS, Centro de Sim. Acolhimento. É sempre negativo. A única parte positiva é ter a certeza de que há mais pessoas que têm acesso ao GIS e que têm apoio. O que é que eu gostava? De ir vender bolas de Berlim para a praia, não ter que trabalhar aqui. Claro. Não me faz sentido nenhum, não consigo, eu digo-vos com toda a sinceridade, quer como técnica, quer como pessoa, como mãe, como ser humano, como mulher, eu não consigo compreender o que é que pode levar um outro ser humano a maltratar, magoar, espezinhar, discriminar quem tem uma orientação sexual diferente da sua. Ninguém escolhe orientações sexuais. Não foi por brincarem mais com bonequinhas ou mais com carrinhos que aconteceu. Não foi também por terem nascido para lá de uma linha ou para cá de outra linha que aconteceu. Não foi porque na barriga a mãe tratava por menino ou por menina que aconteceu. São coisas tão básicas e naturais e quase primitivas. Não queria chegar a tanto, mas quase primitivas que ponto. Não é? Uma vez dizia-me uma mãe, e o Centro GIS, por exemplo, em relação às questões de orientação sexual, existe muito mais por causa das famílias que não conseguem tratar bem pessoas LGBT. No que diz respeito às pessoas trans e intersexo é mais a sociedade, que é pesada com elas. Mas as questões de orientação sexual é muito mais de dentro das famílias que lidam mal. E no outro dia uma mãe dizia-me que eu não consigo imaginar que o meu filho vai ter relações sexuais com outro homem. E eu pensei cá para mim, ela ganha apoio, cuidei dela, mas depois pensei cá para mim, não me apetece nada imaginar o que é que o meu filho ou a minha filha vão fazer sexualmente com ninguém, não é? Quer dizer, não é daquelas coisas que eu acordo de manhã a pensar, olha, vou mesmo imaginar que vai ser sexo oral ou anal, não é? Desde que seja com proteção, eu não faço mesmo, não costumo, porque é que tem que haver esta dificuldade em simplesmente lidar com as coisas, não sei. Sim. Mas se é positivo ter mais utentes, não, continua a ser um não redondo. É positivo que exista o centro para que as pessoas tenham o apoio que necessitam. Deveriam existir muitos mais, porque claro, infelizmente... Centralizados em Lisboa e no Porto. Eu faço a gestão das redes sociais do Centro GIS. É horrível. Eu sinto-me tão mal. Há noites em que não durmo. O número de mensagens que me caem de pessoas pelo país inteiro e que não têm capacidade de vir ter apoio e que estão no outro lado e que não têm um suporte específico, especializado e que não conseguem ter uma resposta adequada para elas, e por isso deveria existir muito mais, até porque tornava perfeitamente natural que é o que é. E só para ter uma noção, há mesmo pessoas que vêm da Évora, por exemplo, ao Porto de propósito, imensas, só para ter uma consulta de uma hora. Não, Suíça. Madeira. Temos pessoas que vêm porque aproveitam as promoções e os voos low cost, que marcam com imensa antecedência e que vêm de muito longe porque têm experiências muito traumáticas de terem tentado ter apoio com outros técnicos ou outras técnicas noutras estruturas. Então dizem, pá, eu prefiro ir aí uma vez por mês e gastar 50 euros na viagem e ir e tirar o dia do que estar aí noutros sítios. Experiências verdadeiramente traumáticas. Uma das coisas que a ordem dos psicólogos portugueses não faz e deveria fazer, por exemplo, era retirar da sua lista de técnicos e de técnicas pessoas que não sabem estar perante as questões de LGBTI e que maltratam aquelas pessoas. Quantas vezes já não ouvi histórias que são horríveis e que são verdadeiramente traumatizantes. Claro que essas pessoas fecham-se dentro de si e não vão procurar mais apoio, até que conseguem
ter acesso a um centro onde se sentem. Olha, eu tento que as pessoas se sintam aqui um bocadinho em casa, ou sofá, mantinha, sentir um bocadinho num espaço onde há segurança e onde conseguem falar uma linguagem básica e onde são compreendidos e compreendidas. Pronto, essas pessoas têm, lá está, a dificuldade, se calhar, em ter uma consulta, mas quando estamos a falar de consultas de psicologia ou assim, mas, por exemplo, para pessoas trans, se calhar torna-se mais complicado, por exemplo, dentro do Serviço Nacional de Saúde, não terem uma equipa médica de cirurgiões e cirurgiães que consigam, por exemplo, operá-la. É muito caro ir para o privado. E alternativas de irem para o exterior ou até para outro continente para fazerem uma operação. O que é que acha que falta então? Foi criada uma rede de referenciação para as pessoas trans e intersexo. Foi criado um manual no qual eu participei e dei os meus contributos, um guia um guia prático para as matérias da saúde ao nível das questões trans e intersexo. Eu, por um lado, eu sou sempre muito crítica em relação a algumas coisas, mas por um lado não posso deixar de perceber que quando há poucos especialistas, eles tenham que estar concentrados num mesmo sítio para conseguir trabalhar em equipa. Por outro lado, eu não consigo conceber como é que há poucos. Se há poucos, contratem-se mais. Okay? Vou-vos dar um exemplo também muito simples. Um rapaz trans que queira retirar as mamas, estamos a falar de uma cirurgia básica e simples que qualquer cirurgião ou cirurgiã faz. Vocês imaginam que quem tem cancro na mama também pode ter que passar por uma situação de retirar uma mama e não tem que ir a Coimbra para tirar uma mama, não é? Qualquer hospital do país faz esta cirurgia. Porquê é que estes mesmos profissionais que conseguem fazer a cirurgia numa mama daquela senhora não conseguem fazer a cirurgia na mama daquele rapaz? Isto iria levar a que nós não tivéssemos tudo concentrado só ali na URGS em Coimbra, que não tivesse tudo concentrado só ali. Agora, o Coimbra, o Porto também já vai tendo, mas que não estivesse tão concentrado, se fosse visto de uma forma muito mais simples. O processo de doseamento hormonal não é física quântica. Eu, se vos explicar aqui com uma folhinha, uma coisa básica, como é que se faz um processo de transição hormonal, tipo de análises, como é que se faz a toma, é que é uma coisa tão simples que vocês dizem, um puto que é diabético tem que aprender a picar-se e a ver quanto tem de glucose e não sei o que a vida inteira. Uma pessoa trans também consegue facilmente fazer o seu doseamento e ser acompanhado ou acompanhada por um médico de família. Médico de família ou médica de família há no país inteiro. Quantos é que fazem o doseamento hormonal às pessoas trans? 0. Então estamos a falar de quê? Falta de formação a profissionais. Porque poderia ser descentralizada. O que é que as pessoas trans normalmente pedem? A consulta de psicologia, de endocrinologia, para fazer o processo de transição hormonal, cirurgias mamária, que é a mais simples, quer a mamoplastia de aumento da redução, e depois as questões dos genitais, quem quer fazer. Se calhar esta da genitália poderia ser a única que se justificaria que estivesse concentrada ali. Porque são ali os especialistas, todas as outras poderiam acontecer pelo país todo e não necessitaríamos de ter tudo ali tão concentrado. Falta consciência dos profissionais de saúde, falta formação dos profissionais de saúde. Não tiram um curso de medicina inteiro sem nunca lhes falarem que existem pessoas trans. Eu fiquei abismada quando soube. Conseguem tirar, nós da psicologia também. Tira-se o curso inteiro sem nunca se falar neste assunto difícil. Nunca. E por isso, depois há poucos locais. Passando então para outra pergunta. A mulher trans que originou o nome deste centro, a Gisberta, marcou a comunidade LGBTI em Portugal. E a minha pergunta é: o quão importante é existirem modelos de referência, especialmente nestas comunidades, e numa era digital em que cada vez mais influenciadores partilham várias questões pessoais, nas quais milhares de jovens, na sua maioria, se revêem? Eu volto à velha questão. Eu preferia que não existisse uma Gisberta. Ou que ela existisse, mas estivesse viva. Que não existisse, que ela não fosse conhecida. Que fosse só mais uma trans
que está aí na sua vidinha perfeitamente normal e que não fosse um modelo. Ela, como muitas outras pessoas trans, infelizmente, o ano passado foram várias que tiraram a vida a elas próprias em Portugal. Felizmente nenhuma acompanhada por nós aqui no Centro Giz, ou que nós conhecêssemos de ser utente, mas que conhecíamos de outras leads, não é? Dos machos e todos os locais. Modelos deste género da Gisberta preferia mesmo que eles não existissem. Já que infelizmente aconteceu na cidade de Porto e que foi mais uma daquelas coisas que foi muito maltratada pela comunicação social e pelos tribunais, já que foi um crime que ficou ocultado e pouco correto, trabalhado de forma correta e justa, achamos que faria sentido que o centro fosse em sua homenagem. Em relação a esta era digital e ao facto das pessoas assumirem, eu acho fantástico, acho fundamental. Acho que quanto mais se fizer, mais natural vai ser ver estas matérias. Se calhar, se eu sou homofóbico, mas percebo que o meu médico de família, que tem não sei quantos anos, em quem eu confio muito, é gay e é médico e tem uma vida normalíssima e eu confio a minha vida nele, se calhar isto vai deitar a minha homofobia por terra, se eu soubesse aquela pessoa se assumir. Eu acho que os modelos são positivos. Tem o reverso da medalha. Para quem se assume e sai do armário, a exposição traz coisas boas e más. E é simplesmente asqueroso ver o que é que nas redes sociais é dito sobre as pessoas LGBTI. Eu não sei se vocês fazem essa recolha ou não, mas dá para ver perfeitamente nos comentários, as notícias. É impressionante, porque se aparece uma figura pública que são duas mulheres a beijarem-se numa gala qualquer, o que é que eu tenho a ver com isso? Porque é que ela tem que vir mostrar que ela é lésbica? Eu sou hétero, estou aos beijos ao meu namorado, já toda a gente acha muito normal, é bem que eles se dão. Já tem a ver com a minha sexualidade, então há todo um maltrato que eu acho que quem decide assumir-se e sair dos seus armários tem que ter um arcabouço emocional bem estruturado para conseguir levar com tudo que lhe vai acontecer de negativo. E tem que ter consciência disso, de que lhe vai acontecer muita coisa de menos boa. Quando às vezes até pessoas amigas me dizem o que achas de eu dizer que sou... Acho fantástico. Quando chegar o teu tempo, quando estiveres preparado, quando perceberes que efetivamente vais ter que lidar com as coisas boas e com as coisas más. Claro, até pronto, o ideal se calhar até seria chegar a um ponto em que não fosse preciso dizer que, não é? Mas a realidade é que se não se esconde, se alguém, por exemplo, esconde a sua sexualidade durante muito tempo e só mais tarde é que se descobre é porque mentiu a vida toda, não sei o que é. E há um outro estigma que a mim me faz confusão, nós não falamos ainda sobre ele. Continua a haver em Portugal um estigma enorme sobre os homens gays associando-nos à pedofilia. Continua a existir. Eu não sei se vocês na vossa idade têm noção disto, se percebem isto, mas sobretudo quando estamos a falar de homens mais velhos, a lógica é que são pedófilos. Quando eles... quer dizer, nem consigo explicar tal associação. Mas há muito esta associação. Então, nós temos aqui utentes com idade muito avançada e que muitas vezes vêm porque aqui conseguem existir. Sim. Então vêm só às vezes para estar um bocadinho, para conversar, e a lógica é eu tenho noção de que se eu dissesse aos meus filhos, eles iam não deixar ver os meus netos porque achavam que ia fazer mal ao meu neto. Não é? Porque isto é dito na sociedade, a lógica de que o homem gay é um homem pedófilo. É só absurdo, é só maltrato, é só discurso de ódio, mas ainda existe bastante esse estigma. Agora que deu esse exemplo, também o número de pessoas que já têm família constituída e que são homossexuais, mas que estão numa família heterossexual. Temos muitos. Há muitos? Temos muitos. Numa faixa etária que não é a vossa, que é mais a minha, ou até mais para cima, temos. Mas porquê que isso ainda... Porque
Enquanto que na vossa faixa etária, por mais que exista a dureza de chegar e dizer eu sou gay, eu sou lésbica, vocês estão a mexer com a vossa vida e o vosso futuro, não é? Estas pessoas estão a mexer com a vida da mulher ou do marido, dos filhos, dos netos, do emprego, da carreira, em muita coisa ali à volta. Então, o estigma é ainda maior e é muito difícil. Temos aqui casos bonitos de pessoas que chegaram e chegaram a ponto de conseguir dizer o que são e correu bem, mas temos casos muito maus que não correu tão bem. É compreensível. Sim, claro. Toda uma vez tive aqui um senhor que o que ele mais sentiu de perda foi a do melhor amigo. Ele tinha um compincha, ele tinha um amigo dos copos, de jogar às cartas, de 50 anos de amizade, não é? Ele com 70 e tal, com 50 anos de amizade, em que aquele era a pessoa que o completava, e era só amigo, nunca ele sentiu nada por ele, zero. Ele dizia-me nada. Contudo, quando ele se assume, o amigo afasta-se. E ele viveu muito mal essa situação. Ok, então vamos agora passar para as perguntas rápidas, assim, mais de quebra-gelo, assim, só para descontrair. Falhou assim tantos planos para ter de chegar ao I? Não foi muito fácil chegar ao I. Foi numa lógica de temos que encontrar um nome para a associação. Há um plano B na vida para tudo. Mas o nosso plano B da igualdade e ficou, mas tínhamos várias outras opções e uma delas era a Associação Insubmissas porque era ali, também era isso, também era exato. Então foi muito por aí de o Insubmissas também entra ali, está fechado, foi assim uma coisa rápida e eficaz. Ok, agora casa, mata ou beija? Casa, mata ou beija? Joacine, Isabel Moreira e Cecília Meirelles. Eu tive o prazer de conhecer a Joacine em Lisboa ainda antes de tudo que anda à volta dela, e é tão inteligente, é um ser humano tão capaz, foi tão bom trabalhar com ela, por isso casa ou beija, claro, sim, gosto imenso. Já não lembro quem era. Isabel Moreira e a Cecília Meirelles. Sim. A Cecília Meirelles ajudei-me. Deputada do CDS. Pois, bem parecia que estavam a falar a mesma. Estava com muita vontade de que vocês me falassem de outra, com o mesmo nome. Eu não desejo a morte a ninguém, por isso não vou usar o mata, mas quero ficar longe. E às vezes tenho discussões sérias com o meu filho, que vai fazer 18 anos, em que ele diz: tu tens que ter a calma de explicar àquelas pessoas. E eu digo: não consigo, já não tenho a tua idade, já não há calma possível. E ele também me diz: lembra-te que o que elas pensam é o mesmo de ti, que tu também és horrível e não sei. Pronto, olha, então, ela acha que eu sou horrível, eu acho que ela é horrível, estamos esclarecidas, não queremos ser amigas. A Isabel, sim, estamos a falar de Isabel Moreira do PS. Sim, do PS. Sim, acho que sim. Muito bem, e acho que ela fez um trabalho fantástico. Estou-me a lembrar, ela fez vários trabalhos fantásticos, mas estou-me a lembrar do peso do trabalho da Isabel, não sei se vocês têm noção disto, quando há 10 anos se aprovou a legalização do casamento de pessoas não sei. Fantástico. Sim. Lutar pela igualdade e liberdade em Portugal ou num país onde estas causas não são de toda uma realidade? Lutar por Portugal. Lutar pela igualdade e liberdade em Portugal ou num país onde estes temas nem sequer sejam. Sim. Não, é aqui. Porque parece que aqui está tudo muito bonito, mas vivemos num nevoeiro de Dom Sebastião, não é? Que nunca mais chega. Em que muitas vezes achamos que está tudo muito bem em Portugal e depois de repente percebemos que não, há muita fachada. Então é preciso lutar aqui em Portugal. Abrir mais um centro de acolhimento ou acabar com todos os problemas e perder o seu emprego? Perder o meu emprego, acabar com todos os problemas. Já vos disse que ia vender bolas para a praia. E eu era super feliz lá a vender bolas de Berlim.
Sem dúvida alguma, sem qualquer dúvida que vos digo isto. Infelizmente é uma utopia, mas sem qualquer dúvida. Eu não me imagino, eu como mãe, eu não me imagino que os meus filhos, o meu filho, a minha filha, terem que passar por uma situação de ter que procurar um espaço destes. E é avassalador perceber o que sofrem estas pessoas nas mãos de quem supostamente as devia amar. Não, fico sem emprego. Vou dedicar uns podcasts convosco. Obrigado. Um debate por semana como teve na TVI com as mesmas pessoas ou bater palmas no programa do Gosta com a Susana Garcia todos os meses? Não sei quem é a Susana Garcia, já estive com o Manuel Lisboa e achei um piadão. Vou ao Gosta bater palmas porque é desgastante estar neste tipo de programas onde tudo acontece muito rápido. Eu não sei se vocês têm essa noção, parece que não temos capacidade de pensar, de organizar, de dizer tudo o que queremos, e depois onde mais uma vez sentimos que não estamos a fazer grande coisa, porque há coisas que não vão mudar e estamos só a expor. Eu tive muita pena do André e da forma como ele acabou por estar exposto ali, e muitas vezes a mim me dizem pode vir a um congresso e trazer uma pessoa trans para falar a primeira pessoa. Custa-me imenso pedir às pessoas e pergunto-lhes e faço-lhes o prós e o contra. Digo, lembre-se que vai ficar conhecido, lembre-se que vão ouvir a sua história pessoal, lembre-se que isto é um bocadinho de uso da imagem e abuso da imagem, porque é mau. Por isso vou ao Gosto a bater palmas. Não sei quem é a senhora. Quem é a senhora? É uma senhora que está assim muito na ordem do dia, porque tem assim umas insinuações muito racistas e os comentários que faz também sobre... Não sei se eu bater palmas ao Gosto, então. Eu também estava assim. Não bater palmas lá no programa do Gosto, como aquelas senhoras que vão lá bater palmas. Para ganhar dinheiro. Com a Susana Garcia, se calhar deve ser outra vez problemas. Não. Ficava doente. Ok. Então, a última pergunta é a mais importante. Sim. E o estado a que isto chegou? O estado a que isto chegou... Durante muitos anos eu trabalhei quase ao longo de 20 anos sempre com populações vulneráveis, e não imaginei 22 anos depois estar no estado em que isto chegou. Não consigo compreender como é que nós continuamos a ser tão maus seres humanos, tão más pessoas, porque no fundo estamos só a falar disto, de uma questão de respeito pela diversidade. Como é que nós continuamos a maltratar, a não dar emprego a uma pessoa que é de etnia cigana? Estamos a falar de uma pessoa, certo? Como é que continuamos a chamar nomes ou a achar que é ladrão porque é preto? Como é que continuamos a achar que uma mulher brasileira que está em Portugal é prostituta? Que todas as mulheres trans são prostitutas? Que as mulheres lésbicas nunca tiveram foi um homem em condições que lhes mostrasse o que é ser hétero. Ao estado a que isto chegou. Quantos anos mais? Eu tenho a certeza que eu vou chegar a... Eu sou muito positiva, atenção, porque estou-vos a passar uma imagem negativa que não é. Eu acho que há avanços que foram feitos. Agora, quantos mais anos vamos ter que avançar para que daqui a um tempo vocês façam esta pergunta a outra pessoa qualquer e ela vos diga que o estado a que chegamos é um estado muito bom. Não, o estado ainda não é... O estado da nação, o estado das pessoas nestas situações não é muito boa, e tenho muito medo que se vocês daqui a 3 anos e alguns meses me vierem fazer a pergunta, ou seja, quando das próximas eleições, Paulo, o estado a que isto chegou, eu vos diga que estou prestes a tentar um suicídio. Estou a brincar. Porque tenho muito medo dos nossos grandes desvios à direita, de um deputado do Chega na Assembleia da República, e afirmo publicamente, não é qualquer questão, tenho mesmo muito medo destes populismos, destes discursos de ódio, racismos, xenofobias, e pensar que os portugueses e as portuguesas foram povos que andaram pelo mundo inteiro e foram bem recebidos. O meu pai foi imigrante e nunca foi maltratado, não é? Contudo, depois temos pessoas hoje em dia que vêm para Portugal e que são maltratadas porque nós não estamos capazes de tratar o ser humano pelo ser humano. Tratamos como se fossem, sei lá o quê. E por isso o estado a que chegou não é muito bom. Tenho muito medo que vá piorar.
Se olharmos Brasil, Alemanha, Itália, França, Espanha, e nós aqui a caminhar com passinhos de bebê, mas a caminhar para uma altura em que se calhar este centro fecha porque o governo não pretende continuar a investir nesta área. Esperemos que não. Esperemos que eu não vá vender bolas de Berlim por essa razão. Ok, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, foi um gosto. E obrigado também por terem ouvido mais um episódio e acompanhem-nos no próximo. E foi o Estado Aqui Isto Chegou. Obrigado por terem ouvido. Sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Podem ouvir-nos no YouTube e SoundCloud. Até à próxima.